Olá, pessoal! Boa noite, tudo bem? Vamos começar a live sobre o ECA e as questões que nós tínhamos a respeito dos estudos sobre os artigos 1º a 11º lá no ECA. Eu acho que eu tô com um problema aqui de transmissão. E aí? Estão me vendo? Estão me vendo, sim. Agora apareceu. Vamos lá, então. Quem está no Instagram, vai lá para o YouTube, que é no YouTube hoje a live. Nós não vamos fazer live no Instagram. Apesar de eu estar aparecendo numa live no Instagram, é apenas, né, para que vocês saibam que a live é no YouTube. Por quê? Porque no YouTube vocês vão ver as questões, vão ver o que está acontecendo, né? A gente está grifando as perguntas, então corre pro YouTube. É no YouTube hoje, ok? Então vamos lá. E aí, pessoal, estudaram, né? Quem é meu aluno tinha lá uma lista de questões para estudar e praticar os artigos 1º a 11º. São artigos comuns, né, de aparecer em provas, tem algumas peculiaridades, algumas coisas que a gente precisa prestar bastante atenção. Então, não deixe de tirar suas dúvidas, de perguntar e perguntar aqui no YouTube, porque hoje a live é aqui. Né? Lá no Instagram não vou conseguir responder perguntas. Corre para o YouTube. Vamos começar. Eu vou ler, né, cada uma das questões que nós tínhamos para tirar as dúvidas. Vamos passar item por item, marcar algumas coisas que são pega-ratões, como a gente costuma comentar, né? Eu costumo brincar com vocês. As bancas têm essas características de colocar coisas bem específicas que são justamente para a gente cair nas pegadinhas deles. E a gente vai grifando, vai marcando, vai conversando. Surgiu dúvida, já escreve nos comentários para que eu possa ver e responder para vocês, caso não fique claro a minha explicação. Vou começar então. A primeira questão que nós tínhamos, né, é da VUNESP, né, uma banca de São Paulo, e dizia o seguinte: de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se. Essa primeira questão fala da idade, né? O que se considera criança e o que se considera adolescente. E esse é um conceito muito comum, cobrado nas provas. E tem uma questão aí de completos, incompletos, né? De anos de idade, completa e incompleta. E isso é muito importante que vocês estejam atentos. Tem que saber. Não pode chegar na hora da prova e não saber essas questões. Então, a VUNESP traz a primeira alternativa assim: criança, pessoa até 10 anos de idade, incompletos, e adolescente, pessoa entre 10 e 17 anos de idade. Então, criança, 10 anos, incompletos. Adolescente, entre 10 e 17, deixa eu só desfazer um pouquinho aqui, 17 anos de idade. Quando tem assim, 17 anos de idade, a gente compreende que são anos completos, né? Que não são anos incompletos. 17 anos de idade, completos. Essa é a alternativa A. A B, criança, pessoa de até 12 anos de idade, incompletos. E adolescente, pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Quando a gente fala incompletos, quer dizer que até o último dia antes de completar a próxima idade. Quando falta um dia, né, ainda para ela fazer a outra idade. Ela tem ainda 11 anos, no caso dessa questão. No outro dia, ela já vai estar de aniversário, vai fazer os 12 anos, que seriam os 12 anos completos, ela se torna adolescente. 18 anos de idade, como não tem nem completo nem incompleto, a gente considera que é até o dia do aniversário dela. Isso para qualquer idade, e a gente vai ler as outras questões. Letra C. Criança, pessoa até 13 anos de idade incompletos, e adolescente, a partir dos 13 anos até 16 anos completos.
Às vezes ela traz com completos, incompletos, mas é importante que você saiba. Quando traz a idade sem o completo ou incompleto, compreende-se que até o dia do aniversário a idade está ali sendo compreendida. Letra D. Criança até 14 anos de idade incompletos e adolescente, pessoa que tem entre 14 e 18 anos completos. E a letra E, criança é uma pessoa que tem entre 14 até 14 anos de idade incompletos e adolescente, pessoa entre 14 e 18 anos completos. Nossa, que questão, né, que fala de completo e incompleto. Bom, basicamente, o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente? Criança é a pessoa que tem até 12 anos de idade incompletos. Até um dia antes dela fazer o aniversário de 12 anos. Ela é criança. No dia que ela faz 12 anos de idade, né, que ela completa 12 anos de idade, ela se torna adolescente. E a adolescência termina até o dia que ela completa os 18 anos. Fez 18 anos de idade, né? Enquanto ela tem 18 anos de idade, ela é adolescente. Então, dos 12 aos 18 anos, quando ela faz os 18 anos, até o dia do aniversário dos 18 anos, ela é compreendida como adolescente. Um dia depois dos 18 anos, o que ela é? Ela é adolescente? Não, ela já é considerada adulta. Então, do dia do aniversário de 12 até o dia do aniversário de 18, ela é adolescente. Fez 18 anos, já é considerada como adulta. Qual é a questão que nos diz isso? A letra B. É a questão que está nos afirmando que a criança é a pessoa de até 12 anos de idade incompletos. E o adolescente, que é a pessoa entre 12 e 18 anos de idade, é a letra B. Importante, né? Isso eu já conversei lá com as minhas alunas na aula. As minhas alunas acho que estão aqui, espero que elas estejam acompanhando a live. Uma coisa bem importante, quando um adolescente, né? Adolescente não comete crime, né? É um ato infracional. Ele comete, então, um ato infracional e ele tá um dia antes de fazer 18 anos de idade, né? Na véspera do aniversário. Ele vai ser julgado, que também não é a palavra julgado. Como que vai ser feito isso? Ele vai ser julgado como adulto? Ou ele nunca tinha feito nada, vai ser um ato infracional, vai ser olhado como um adolescente, mesmo que falte um dia para o aniversário. Como é que ele vai ser olhado perante a sociedade, o conselho, o Ministério Público? Como um adolescente. Mas faltava um dia só para o aniversário dele, ele já é adulto, ele já vai fazer 18 anos. Não interessa, né? Ele ainda não tinha 18 anos completos. Então, ele vai ser olhado pelo Ministério Público, né, pelo juizado, por todo mundo, pela sociedade, ele deve ser encarado como um adolescente segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é a regra de acordo com esse estatuto que, né, vem para proteger integralmente as crianças e os adolescentes, ok? Vamos então para a questão número 2. Se tem alguma dúvida, deixa aí para mim nos comentários. Ok? As aulas não ficam gravadas. As aulas ficam gravadas para os meus alunos apenas, ok? Vamos lá, então, para a questão número 2. Para quem está perguntando lá no Instagram, né? As aulas ficam gravadas para as minhas alunas. Na verdade, eu não tenho alunos. Até então, eu só tenho alunas meninas. Tenho várias meninas que adquiriram os meus cursos. Vamos para a questão número 2. Eu vou apagar tudo que está riscado aqui, né? Gente que está no Instagram, corre para o YouTube. Aqui no YouTube vocês conseguem ver as questões, o que eu estou grifando, o que eu estou tirando. Quem tem aprendizagem visual precisa ver o que eu estou fazendo aqui. Vai ser mais significativo essa associação das cores, né? As minhas alunas sabem a importância aí dos estilos de aprendizagem. Questão número 2, então. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a política de proteção integral à criança e ao adolescente. A saber,
nós temos 5 alternativas e, né, como ela é uma questão muito grande, eu separei em 2 partes. Dessas 5 alternativas, a gente tem que encontrar as corretas. É uma coisa, que eu sempre costumo trabalhar com vocês na hora do simulado. As questões de uma prova na banca, ela vai perguntar se ela quer as corretas, se ela quer as incorretas, se ela quer a exceção, né? Qual é a exceção entre as alternativas que ela está colocando ali. E nessa questão, ela está perguntando quais são as corretas. Então, quando nós formos ler as alternativas, a gente tem que procurar erros, né? O que tem de errado, que pode ser algo que elimine essa alternativa que não esteja de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é importante ler com muita atenção para identificar qualquer possível erro que a banca venha colocar. Vamos ler, então, cada uma das alternativas, pensando, né, olhando atentamente cada uma delas. Alternativa número 1. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nenhuma criança ou adolescente, ok? A proteção integral à criança e adolescente, então, nenhum deles. Será objeto de qualquer forma de negligência. Não podem ser negligenciados. Discriminação. Não podem ser discriminados. Exploração. A gente viu lá na lei. Não podem ser explorados. Não podem sofrer violência. Também não podem. Crueldade. Também não. E nem ser oprimidos. A questão está correta? Sim. Número 1 está correto. Vamos para número 2. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, quem deve garantir para a criança e o adolescente, né, os direitos que ele tem? Família, comunidade, sociedade em geral e o poder público. Então, resumidamente, todos têm que assegurar que a criança e o adolescente têm um direito a viver, a ter a saúde, a se alimentar, acesso à educação, esporte, lazer, se profissionalizar, né, quando eles chegam na adolescência, acesso à cultura, que eles vivam com dignidade, que eles sejam respeitados, que eles tenham a liberdade, né, de se expressar, de serem crianças, e que eles possam ter a convivência familiar e comunitária. A convivência familiar, principalmente, né, eles só são retirados do seio da família em última instância, em último caso. Está correto? Está correto. O que poderia aparecer aqui? É dever apenas da família e da sociedade. O apenas é uma palavra que torna as questões erradas na hora da prova do concurso. Essa palavra apenas, a gente tem sempre que estar atento. Tem apenas, você já circula e já lê a opção, a alternativa mais de uma vez. Porque geralmente tem alguma coisa ali que pode não fechar com a pergunta. Vamos à terceira opção. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Os direitos fundamentais, quando a gente pensa, que são até os de cima, que a gente acabou de ler, são os mesmos que tem na Constituição Federal, né? Toda pessoa humana, independentemente se ela é adolescente, se ela é criança, se ela é adulta, se ela é idosa, tem os direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal. Então, o que está dizendo a alternativa 3? A criança e o adolescente, assim como qualquer outra pessoa, tem que ter a garantia dos direitos fundamentais? É verdadeiro?
é verdadeiro, tá assegurado lá na Constituição Federal e no ECA vem ratificado essa informação. E a alternativa número 4. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento após os 21 anos de idade. Opa! Vamos parar para pensar. Qual é a concepção de criança e de adolescente? Criança é o sujeito até 12 anos de idade incompletos. 12 anos de idade incompletos. O adolescente, ele vai até 18 anos, né? De 12 a 18 anos. E aqui está dizendo que, né, a criança e o adolescente vão ter essas questões de processo de desenvolvimento, então, que compreende o processo de desenvolvimento deles após os 21 anos de idade, quando eles já são adultos. E aí tem um pega-ratão, olha esses 21 anos de idade. Quem não lê a questão inteira, que acontece? Na pressa lá, criança ou adolescente tem direito à liberdade, ao respeito... Ah, sim, tem direito à liberdade, respeito, dignidade, está correta. Não leu toda a questão, caiu no pega-ratão, ok? 21 anos de idade deixou a questão errada, né? As crianças e os adolescentes são pessoas em desenvolvimento, sim, mas elas têm uma faixa etária que está lá disposta, né? No ECA. Nos primeiros artigos do ECA, a gente tem a disposição dessa idade. E aqui tem um pega-ratão. Então, a alternativa número 4 está errada. Quais as alternativas estão corretas? Lembram? A gente está procurando na alternativa 2 corretas. O que está correto? Agora eu vou limpar aqui, porque quando a gente risca uma tela, né, aparece tudo aqui no outro lado. Quais estão corretas? A gente viu que a alternativa número 4 não está correta. A 1 está, a 2 está e a 3 está. Qual aparece, então, com essas opções? A letra A tem a 4, então não pode ser. A letra B tem a 4 também e não traz a opção 1. Vamos riscar. Ó, lembra lá, correto que nós queremos. A letra C diz que é a 1, a 3 e a 4. Não tem a opção 2 e traz a alternativa 4. A gente corre dessa questão aí. A letra D diz que é a 1, a 2 e a 3. E são justamente as questões que estão corretas. Então, nós vamos marcar a letra D e só confere lá. Sempre confere todas. É prova, está valendo a sua aprovação, a sua nomeação. Confere. 1, 2 e 4. A 4 está errada. Não pode ser mesmo. A alternativa correta, letra D, as opções 1, 2 e 3. Prestem atenção a todas as palavras dispostas nas questões. Isso é muito importante para vocês na hora da aprovação. Uma pequena pergunta, um pequeno detalhe muda tudo na hora da prova e pode mudar o seu resultado, inclusive, na sua aprovação. Vamos lá? Se tem alguma dúvida, deixa escrito aí nos comentários do YouTube. Quem está no Instagram, a live não é no Instagram. Oi, Gilmar, tudo bem? Também tô com saudade de ti. Entra lá no YouTube, que a live hoje é no YouTube. Então, deixa a sua pergunta aí nos comentários se não ficou claro para você ainda a explicação. Vamos lá, vamos continuar? Questão número 3. E o que eu achei muito bacana desta banca? Eles trazem uma história, né? Exatamente como acontece conosco quando nós estamos na escola, quando nós estamos atuando como professores que vocês serão daqui uns dias aí nomeados, né? Nós atuamos com os alunos e acontecem essas situações e o ECA prevê várias alternativas ou as coisas são tão absurdas que não podem estar previstas no ECA. E essa é uma dessas questões que essa banca traz, que são muito relevantes para a gente estudar, praticar o ECA e também pensar na nossa prática lá na escola, pensando sobre essa legislação que a gente precisa não só para o concurso,
mas como uma educadora, como educadores que somos. 3. Durante o intervalo, os alunos de uma determinada escola apresentam dificuldades de organização. Alguns comem várias vezes, outros nem se alimentam. E quando eles decidem comer, já terminou o tempo do intervalo. Considerando-se essa situação e o artigo 3º do ECA, a intervenção do inspetor de alunos deverá ser qual? Como é que a escola, né? O inspetor seria a pessoa representante da escola que lida com esses alunos aí, ou auxiliar de disciplina, ou quem cuida do recreio. Por exemplo, lá na minha escola, o vigia é um parceirão na hora de cuidar do recreio. A gente está sempre junto lá. Ele também faz algumas intervenções. Como é que ele deveria ajudar na hora disso, então? Se tem uns que comem, outros não comem, tá uma bagunça na hora da alimentação, né? Como é que ele pode organizar? Porque é uma questão de organização. O inspetor, no caso dessa situação, solicitar junto ao diretor da escola um período maior de intervalo, já que o atual não atende às necessidades dos alunos. Primeira coisa, quando a gente tem um dia, né, o dia letivo, a gente prevê horas, porque tanto o ano, né, o dia tem horas, por quê? Porque nós temos um ano letivo que tem que ter um mínimo de horas. Para o diretor mexer nesse tempo de intervalo aí, vai interferir no tempo das aulas. Será que será? O que a gente tem que pensar? Será que é possível o diretor, ele tem esse poder de mexer no intervalo só porque tem uma falta de organização dentro da escola? Não tem uma outra alternativa? Se ele mexer na organização, aumentar o tempo do intervalo, não vai interferir na carga horária e depois na carga horária que tem que fechar durante o ano letivo? É uma coisa que a gente precisa pensar. B. O diretor, né? O inspetor vai pensar que vai ter que convocar os pais dos alunos para tentar resolver com eles o problema da falta de organização que está acontecendo dentro da escola. Essa organização é da escola, né? Quando é escolar, da instituição, é os pais que têm que resolver ou é a instituição que tem que resolver? É uma pergunta que a gente faz quando a gente lê a questão. Né? A gente viu ali que a escola apresenta dificuldades, até vou grifar aqui, ó. A escola apresenta dificuldades de organização. Se fosse, né, dificuldade de infraestrutura, falta de profissionais, que já foi lá na Secretaria de Educação, já pediu, está precisando de intervenção da comunidade, é uma coisa, mas é uma dificuldade de organização pontual da instituição. Então, é uma outra questão para a gente pensar. C. Organizar uma fila, garantindo assim condições para os que desejam se alimentar no tempo certo. Então, faz uma fila, quem quer comer entra na fila, quem não quer, não fica nela, e aí a organização vai estar feita. A fila, de acordo com as observações que a gente tem da nossa vivência, do nosso dia a dia, é um meio de organização? Poderia organizar isso aí? Também vamos pensar. D. O inspetor ignora o problema. Porque servir merenda não é função do inspetor de alunos. Ele não precisa se preocupar se a merenda está sendo servida, se os alunos estão bem, se os alunos não estão bem. É outra questão para se pensar. O inspetor está ali para cuidar de casos de indisciplina, para cuidar de tudo que envolve os alunos. E se a organização está dificultando alguma coisa nos alunos, né? Inclusive, eles não receberem a merenda escolar, é função ou não do inspetor? E letra E. Retirar da escola os alunos que causam transtorno. Em algum momento na questão está dizendo que os alunos estão causando transtorno? Está dizendo que a escola apresenta dificuldades de organização. E aí tem gente que não consegue comer. Mas eles estão causando transtorno? A questão disse isso para nós? É uma questão de compreensão da questão. E aí eu já vou riscar a letra E. Em nenhum momento está dizendo que tem aluno causando transtorno. Essa questão não é de indisciplina. Vou ir de cima para baixo, né? Letra D. Ignorar o problema. O inspetor não tem que se preocupar com a merenda escolar, que não é função dele. Tudo que envolve aluno é função do inspetor. O aluno é o centro da escola.
né? A gente desenvolve todo o trabalho pedagógico, a merenda escolar é do aluno. E o inspetor está ali justamente para controlar todas essas situações. Também se envolve a merenda escolar, ele também tem que dar um jeito de avisar o diretor, eles juntos construírem uma maneira de resolver. Então, vai ignorar? Claro que não. Ele vai procurar alguma solução. B, vou pular C. Vai convocar os pais para resolver o problema. O problema da família é caso de indisciplina? Não tá falando que é caso de indisciplina. Tá faltando merenda escolar, o poder público não tá mandando, que daí tem que convocar essas famílias para cobrar esse direito? Não tá falando nada disso. Diz que é dificuldade de organização da instituição. Pai não tem que resolver problema de organização da instituição. A gente risca. Ah, o diretor da escola vai aumentar o período, né? Vai aumentar o tempo de intervalo e a carga horária das aulas. E a carga horária do ano letivo. É simplesmente vai lá e vai começando a aumentar o recreio. Hoje aumenta mais 5, amanhã mais 5 e o tempo das aulas. Qual é a opção? De organização, organizar uma fila. E assim, ó, já tá dando uma dica aqui. Organização e organizar. Organizar uma fila, garantindo assim condições para os que desejam se alimentar no tempo certo. O inspetor organiza uma fila, ali vai entrar quem precisa comer, vai garantir para o aluno, porque lá no ECA, no artigo 3º, está dizendo isso, né? As garantias, inclusive na educação, de que ele tem alimentação para se manter na escola. Lá na LDB também diz isso, né? Que algumas condições são necessárias. Às vezes vai ser o transporte escolar, alimentação, pode ser o uniforme. Então, o problema é a organização? Trata-se de organizar. E organizar a fila vai resolver esse problema. A opção correta é a letra C. Mais uma dica. Quando a questão não pergunta qual é a correta, qual é a errada, a exceção, a gente automaticamente procura uma alternativa que vai ser a mais adequada, né? A correta, a que está relacionada àquilo que a sentença está falando. Ela vai sempre perguntar a correta, a errada, a exceção, ou não vai nos dizer nada, a não ser a intervenção do inspetor dos alunos deve ser, nesse caso. Você vai procurar o que a questão está pedindo. Não necessariamente vai ter que estar o correto, o errado, a exceção. Então, uma só vai estar certa. Nesses casos, é uma alternativa entre todas que vão aparecer ali para você, que você precisa marcar. Mas sempre procure. Quais são as corretas? Já circula o correto lá. Quais são as erradas? Já sabe que é as erradas que você tem que procurar. Circula o errado. Exceção. A exceção é o que pega muitas pessoas. Se tem a palavra exceção, circula bem a exceção e lembra que é só a exceção que quer na hora da prova. Ok? Vou apagar aqui todos esses riscos para a gente poder passar para a próxima. Se tem dúvida, já deixa aí nos comentários para que a gente possa responder. Quem entrar no Instagram já corre lá para o YouTube, porque no YouTube hoje é live. Questão 4, né? Mais uma vez é uma historinha. E é aí que entra também a questão do nosso dia a dia. Quem está lá no dia a dia da escola acaba indo melhor nessas questões de prova do ECA, porque sabe como pode agir. Às vezes, quem não está no dia a dia da escola fica com dúvida, mas será que é assim? Será que não é assim? Quando se é pai de aluno, né? Às vezes se fica na dúvida, porque como pai a gente tem uma opinião, mas quando está lá na escola e sabe como funciona e se funciona de acordo com a lei, sabe que pode ser uma outra resposta, mesmo que eu seja pai e que eu gostaria que fosse de uma outra maneira. Então, vamos ver a número 4. Um pai requereu a coordenação da escola que determinado livro didático e material escolar fossem adotados para a classe do filho, né? Classe ou turma. Então, o pai queria que a escola usasse um livro e um material escolar. Ele foi lá e disse para a diretora que adotassem, por exemplo, um caderno de caligrafia e o livro didático de outra editora.
A escola negou o pedido e a coordenadora ou supervisor escolar informou que a escolha do material escolar e do livro didático é de responsabilidade dos professores, que se pautam na proposta pedagógica da escola, PPP. O PPP, a proposta pedagógica, norteia todas as ações da escola, né? Tudo que a gente faz dentro da escola é norteado pelo PPP. Analisando a situação à luz do que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que a gente pode afirmar? Vou circular aqui. Se a gente pode afirmar, é uma só que está correta. E aí a gente vai olhar com olhos neutros, nem de pai, né, nem de professor, mas com olhos que a proposta pedagógica esteja adequada e que o ECA também nos confirme. A escola, então, quando a supervisora foi lá e disse para o pai do aluno, não, né? O livro e o material escolar, nós escolhemos de acordo com o nosso PPP. Não é de qualquer forma. Tem uma proposta na escola, essa proposta é dessa forma. O PPP foi construído junto com a comunidade escolar, porque ele tem que ser construído junto com a comunidade escolar. Ele é um documento que ele tem uma proposta, um cunho participativo e democrático. Então, se ele teve, né, todos os passos seguidos corretamente, o pai teve a oportunidade de participar, de construir e sabe também dessas questões, né, que a proposta pedagógica tem uma concepção, né, quais são os objetivos, tudo que a escola colocou ali naquele documento. E aí, o que está certo? Letra A. A escola errou ao não atender a solicitação do pai, pois tem amparo na legislação para escolher o material escolar e o livro que deverá ser adotado pela escola. Diz então que o pai poderia escolher o livro, né, e o material do filho, e a escola estava errada. B. A diretora errou em parte ao não atender o requerido, pois o direito do pai de escolher o livro didático não se estende à escolha do material escolar a ser utilizado na sala de aula. Então, o direito do pai de escolher o livro didático não se estende à escolha do material escolar. C. A escola agiu acertadamente, pois o Estatuto da Criança e Adolescente não atribui aos pais o direito de escolher o livro didático e o material escolar a ser adotado pela escola. D. Cabe aos pais escolher o material e o livro didático a ser utilizado pelo professor, desde que façam antes do início do ano letivo. A escola deveria dar essa informação. E E. Aos pais é facultada a participação na escolha do livro didático. Quer dizer que ele pode ou não escolher o livro didático e o material escolar, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E cabe à escola atendê-los quando se manifestam algum, né, interesse. E aí eu pergunto para vocês, pensem numa escola com mais, a minha tem 123 alunos, 124, mas pensem em escolas grandes que têm 1.000 e tantos alunos, até mais. Se cada pai decidir lá na escola e dizer que quer um material didático, né, um material escolar e um livro didático diferente, e a escola tiver que dizer que sim para todos eles, né? Ah, tá, quer o Paulo Freire, nem vou usar o nome de autores de livro didático. Ah, se você quer um sistema positivo, tudo bem. Ah, da Buriti, tudo bem. Como que vai ser o ensino? Como é que a proposta pedagógica vai ser respeitada dessa maneira? Lá no ECA, em nenhum momento diz que os pais têm o direito de escolher material didático ou escolar. Eles têm que matricular os filhos, né, que tem que garantir a educação dos filhos. Mas o material didático, o livro didático, não é de competência da família. Isso é competência da escola. E por mais que seja um processo participativo e democrático, a construção da proposta pedagógica, e que deve ser a proposta pedagógica que vai reger essa escola, né, que vai nortear essa escola, em nenhum momento
Quando cada família chega lá, a escola tem que se adequar àquela família. As famílias participaram da construção da proposta pedagógica. Então, todas as concepções, as ideias foram acertadas durante essa construção, né? Foram democraticamente aceitas, votadas, porque não é todo mundo que pensa igual, então a maioria decidiu o que está ali naquele documento, qual é a concepção da escola e tudo. Não tem como o pai escolher livre material escolar. Óbvio, né? Quando tem coisas absurdas de material escolar, né? No ensino público não é obrigatório cobrar que a família leve uma lista de materiais para a escola. A gente dá uma lista como sugestão de materiais. Não é obrigado que os pais levem materiais para a escola. Não existe isso no ensino público. Mas, né, a gente dá uma sugestão e as famílias levam. Então, qual é a lógica dessa questão? Sempre pensar numa questão lógica. A diretora estava errada? Não, em primeiro lugar, nem fala de direção, fala de coordenação da escola. E quem entende, né, que a coordenação é a supervisão, a coordenadora pedagógica. A escola errou porque não atendeu a solicitação do pai? Não, a escola não errou. Porque imagina se ela fosse atender a cada pai, a cada singularidade de opinião e de, ai, meu filho não gosta disso, vai ser isso. Ah, o caderno de caligrafia eu não gosto, eu quero caderno quadriculado. Não tem como, né? Vai basear-se na proposta pedagógica. Então, qual é a resposta correta? A letra C. A escola, sim, agiu corretamente, porque lá no Estatuto da Criança e do Adolescente não tem nada que fale de livro didático e material escolar e que os pais vão lá e dizer o que a escola vai fazer. Não tem isso. Tem como atribuição as famílias matricular as crianças, garantir a frequência dos filhos na escola. E isso a família tem que fazer. Agora, livro didático e material escolar é competência da escola, alinhada à proposta pedagógica que não saia da realidade, obviamente. Alguma dúvida, escrevam nos comentários. Vou apagar aqui para a gente passar para a próxima questão. Então, vamos para a próxima. Questão 5. E isso acontece no dia a dia, e essa questão é questão de prova comum. Ao tomar conhecimento do fato de que um dos seus alunos é vítima de maus tratos na família, o professor do segundo ano do ensino fundamental informou ao diretor da escola que imediatamente oficiou ao conselho tutelar para que as providências cabíveis fossem tomadas. À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que a escola fez nesse caso? A gente tem que procurar a alternativa que está adequada, né? O aluno sofre maus tratos. A escola observou, o professor viu, tá com marcas lá de que ele está sofrendo maus tratos. Vai lá e diz pro diretor. O diretor tem que notificar o conselho tutelar. Não é pensar se acontece que muitas vezes não notifica por medo da família, pelo contexto que está inserida a escola, mas não justifica. Tem que notificar o conselho tutelar. E o que nesse caso, então, quais são as providências cabíveis quando notificou? Está errado, pois o caso de maus tratos envolvendo alunos não está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. B. Errado, pois cabe ao professor comunicar diretamente o conselho tutelar. C. Errada, pois o professor deveria ter comunicado diretamente o promotor da criança e do adolescente. D. Correta, pois cabe aos dirigentes dos estabelecimentos de ensino fundamental comunicar ao conselho tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. E E. Eticamente correta, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente não prevê essa situação. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que os dirigentes das escolas devam comunicar, sim, o conselho tutelar por casos de maus tratos, evasão escolar e
casos de frequência, né, de baixa frequência escolar que ele não consiga resolver. Um aluno que falta, a escola vai atrás de diversas maneiras. Vai fazer ligação, vai na casa do aluno, tem uma ficha FICAI que vai chegar nesse conselho tutelar, tem inúmeras maneiras antes de realmente, né, comunicar o conselho. Se a escola fez tudo o que ela podia, se esgotou as suas possibilidades, esse aluno não voltou para a escola, né, não tem frequência, aí ela tem que comunicar o conselho tutelar, porque é uma competência dele ir atrás desse aluno. Outra coisa que se comunica ao conselho tutelar: casos de crianças que têm multirrepetência, que continuam repetindo por negligência familiar. Essas crianças que faltam muito, e aí vão um pouco, ou a família não está ajudando, não está cumprindo com seu papel perante a educação do seu filho. O dirigente escolar tem a obrigação, não é um favor, né? E nunca o professor vai fazer isso. O professor comunica ao seu superior, para que o seu superior, ele que representa a instituição e que responde por todos, vá comunicar a esse órgão. Não é ao promotor, não é ao direto ao Ministério Público, não. A primeira coisa que o diretor faz, quando ele não consegue mais resolver enquanto escola, enquanto instituição, é notificar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é que depois vai tomar outras ações que aí vão até chegar ao Ministério Público. Mas é obrigação do diretor escolar comunicar maus tratos para o Conselho. Então, é a letra D. Corretíssima, o diretor tem que comunicar os maus tratos para o Conselho Tutelar. Alguma dúvida? Não deixe de colocar aqui. Quem está no Instagram, a live é no YouTube. Aqui vocês no YouTube conseguem ver as questões, conseguem acompanhar bem certinho tudo que a gente está vendo, né, sobre o ECA hoje. Alguma pergunta, deixem aqui. Vamos, então, à próxima questão. Opa, aqui. O diretor escolar de uma escola da rede municipal de São Bernardo do Campo recebe a informação de uma professora que um de seus alunos apresenta sinais visíveis pelo corpo que podem indicar agressão doméstica. Após uma verificação cuidadosa, tal suspeita é confirmada. A criança é espancada regularmente pelo pai, um alcoólatra. Assim, esse diretor, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele deve fazer o quê? Vamos procurar uma opção que é a correta. E aí, a gente volta lá para essa questão, né? Agressão doméstica. Tá dizendo ali que é após uma verificação cuidadosa, né? Primeiro, a gente tem que ter uma suspeita, né? Ele tem sinais visíveis, você vai fazer essa verificação cuidadosa e vai olhar realmente esses sinais, você vai conversar de uma forma discreta com essa criança, vai chamar, não vai fazer perguntas diretas sobre isso para a criança, né? Vai tirá-la da sala de aula, não vai ser na frente dos colegas. A gente não pode colocar a criança em situações vexatórias. Então, essa verificação cuidadosa para que realmente você vá fazer, vai fazer a notificação, né, dessa agressão, vai procurar outra instância, porque quando é agressão não é competência da escola. E você tem que ter certeza, daqui a pouco a criança tá com um machucado horrível na perna e não foi por uma agressão, né? E aí vai estar notificando algum órgão, procurando outra instância que não é correto. Então tem que ter certeza. Verificação cuidadosa é para ter certeza que realmente o aluno tá com sinais, ele tem sinais e que realmente é algo de maus tratos que ele está sofrendo. E daqui a gente está vendo que é um pai alcoólatra que realmente está espancando essa criança. Então o que o diretor vai fazer? Vai comunicar o fato ao Conselho Tutelar do município, vai fazer um boletim de ocorrência a ser encaminhado à Secretaria de Educação. C. Vai solicitar à professora que mantenha o fato sob maior discrição possível para não expor a criança. D. Deixar que a mãe faça a denúncia no momento que achar mais adequado. E. Procurar pelo pai da criança para informá-lo de que se o fato se repetir, ele será denunciado. A gente viu antes, né? Casos de maus tratos. O que a escola precisa fazer?
comunicar ao conselho tutelar. É obrigação da escola. A escola não faz boletim de ocorrência. A escola não vai levar isso para a Secretaria de Educação. Não é a Secretaria de Educação que resolve casos de espancamento em criança. A questão de que a gente não vai expor a criança, tá correto, né? Para não expor, isso sim. Mas o que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz? Porque não é o que a gente vai fazer, porque a gente também acha correto. Ele está perguntando o que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o diretor, né, que o dirigente da escola precisa fazer. Que a gente não vai colocar a criança em situação vexatória, a gente não vai. Mas com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, o que o diretor vai fazer? Vai comunicar o fato ao Conselho Tutelar, ao órgão que está acima dele, né, nessa instância, por causa dessa situação, para que o Conselho Tutelar tome as devidas providências. Né? Vá nessa família, vai procurar tudo que possa para que essa criança não sofra mais espancamento. Nunca a gente vai procurar o pai, vai nessa família, porque daqui a pouco essa criança não vai mais te contar o que ela está sofrendo. Né? Vai ter medo de te contar, vai apanhar de novo em casa ainda, porque te contou, porque te mostrou. Né? Porque como que tu chegou na escola, mostrou para a professora, para a diretora, e nem vai deixar que a mãe faça a denúncia quando ela quiser. Não é assim que funciona. Tem que comunicar casos de sinais, né? Tem certeza que foi espancado, abuso sexual, também comunicar ao Conselho Tutelar. Vamos para a próxima questão. Né? Alguma dúvida, escrevam aí. Próxima questão, então. Ao requerer do poder público a efetivação do direito à saúde e a profissionalização do seu filho de 19 anos, fundamentada no Estatuto da Criança e do Adolescente, a mãe foi informada de que, para efeito dessa lei, adolescente é a pessoa que tem. Então, pensa que uma mãe foi cobrar o direito do seu filho, né, usando o ECA, que é uma lei para criança e para adolescente. Ela foi lá dizendo, né, que o filho tinha direito à saúde, tinha direito a ter acesso a algo para se profissionalizar, a um curso, daqui a pouco profissionalizante, tendo em vista que o ECA estava dizendo isso. E ele tinha 19 anos. E aí nós temos um erro, porque a gente sabe que 19 anos não é mais público do ECA. E aí a gente volta lá para a primeira questão. E essa, por que volta aqui? Tem justamente de propósito que tem 2 vezes isso. Para que vocês gravem, né? Memorizem de maneira, assim, bacana, né? Não seja uma coisa mecânica. Estou trazendo uma historinha aí para vocês memorizarem, associarem a idade que compreende a questão de criança e adolescente, a idade deles, né? Então, adolescente, qual é a idade do adolescente segundo o ECA? A. Entre 11 anos incompletos e 17 anos e 11 meses, né? Fala assim em meses lá no ECA, de 12 a 17 anos e 11 meses de idade. C. Entre 12 e 18 anos de idade. D. De 11 anos completos a 17 anos e 11 meses. E. Entre 14 e 18 anos completos. Então, a gente sabe que entre 0 e 12 anos incompletos é criança. E entre 12, no dia que faz 12 anos, até os 18 anos de idade, a gente tem um adolescente. E a questão só pode ser marcada, né, a alternativa, então, dessa questão, a letra C. E aí tá perguntando só adolescente, poderia ser só criança. E é questão de atenção, é uma historinha para memorizar, para vocês fazerem uma associação. Podem transcrever essa questão aí, colocando criança, e fazerem também uma associação de idade. Isso é bom para quem tem aprendizagem sinestésica, essas historinhas, essa questão de usar exemplos, assim, vai favorecer os alunos sinestésicos aí da turma.
Alguma dúvida, pessoal? Estão muito quietas essas meninas hoje. Vou para a próxima. O Estatuto da Criança e do Adolescente institui no seu artigo 4º que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, então de todo mundo, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, lá circular, isso é importante, a vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Para que essa garantia ocorra, né, a garantia de prioridade compreende o que, segundo o Estatuto? Temos 5 opções e esta questão nos pergunta o que é correto. Então, vou voltar lá. Vamos ler essas 5 alternativas procurando as corretas, procurando possíveis erros nessas alternativas. Vamos ver. Opção 1. A prioridade compreende primazia das crianças e dos adolescentes de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias? Sim, tanto as crianças quanto os idosos têm primazia, né, de receber proteção e socorro. Eles têm que ser passados na frente. Se tem alguma situação de um acidente, ou chegou num hospital, quem é que deve ser atendido primeiro? Crianças e idosos. Então, sim. Né? Quem faz concurso aí que cai Estatuto do Idoso, o antigo concurso de Cachoeirinha caiu, e isso falava, né, da questão de crianças e de idosos, então sim, eles têm primazia de atendimento, de prestação de socorro, inclusive. 2. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, justamente associado à primeira questão, né? Eles têm que ter a preferência, a precedência de atendimento? Sim. E, inclusive, quando a mãe está com o bebê no colo, né? Não é só porque a mãe tem um bebê, está carregando o bebê, é por causa também do direito da criança, né? Que está ali. Então, a mãe, por causa da criança, tem também esse atendimento preferencial. Então, a precedência de atendimentos nos serviços públicos e de relevância pública? Sim. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, né? Quando vão ter leis, precisam fazer leis, e as políticas públicas, né, elas são sociais, né? Elas têm que ser preferencialmente para atender as crianças e os adolescentes antes de qualquer coisa. Se tem lá várias leis, políticas públicas que precisam ser feitas. E aí vamos olhar o público de cada uma. Ah, essa aqui é para pessoas entre 30 e 40 anos de idade que trabalham assim, que trabalham essa. Ah, essa aqui é para crianças. Ah, essa aqui é para adolescentes. Qual é a preferência para formular essa política social, essa política pública? A de crianças e de adolescentes. Eles sempre vão ter preferência nessa criação dessas políticas públicas. Por quê? Porque eles são seres, são sujeitos em desenvolvimento. Então, eles têm que ter tudo antes para garantir esse desenvolvimento integral, né? Eles precisam se desenvolver integralmente. Então, sim, preferência. 4. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude? Sim, né? Os recursos têm que ser destinados para eles. E não é, na verdade, coloca ali de forma privilegiada, não. É um direito enquanto sujeitos em desenvolvimento e enquanto direito de proteção integral. Então, sim, privilegiado, né, desses recursos para criança e para adolescente. E 5. Proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais que assegurem o desenvolvimento físico. E aí a gente para aqui e pensa em desenvolvimento físico. Quando a gente fala de proteção à vida e à saúde, é só o desenvolvimento físico que é necessário?
que outras, né? Esse desenvolvimento integral, né? A criança e o adolescente estão em desenvolvimento, em processo de desenvolvimento. É proteção integral. É só o físico que interessa, a proteção à vida e à saúde, e só mediante políticas que assegurem o físico dessa criança. As políticas sociais não precisam compreender educação, não precisam compreender alimentação, nada mais. É só físico, só a parte de fora ali, só o corpo. É assim que ele vai ser mantido, essa saúde, essa vida dessa criança não precisa de mais nada. Então aqui, ó, que assegurem só o físico, a efetivação de políticas sociais que assegurem o desenvolvimento físico. Ele está limitando o desenvolvimento físico. Então essa aqui está errada. Então, prestar atenção. Está limitado. Proteção à vida e à saúde. Só a vida e a saúde e desenvolvimento físico. A vida e a saúde é só isso. Compreende tantas outras coisas, né? Olha aqui, vida, saúde, alimentação, educação, esporte, vida e saúde. E quando pensa nelas e só pensa em desenvolvimento físico, isso é uma questão da gente compreender a questão mais ainda do que saber todo o estatuto. São coisas mais de compreensão, de parar e pensar nessa questão. Então, a número 5, a opção 5, não tem como estar correta. Né? As políticas sociais têm que ir para além. É desenvolvimento cognitivo, é desenvolvimento emocional, é desenvolvimento afetivo. Para garantir tudo isso, né? Não pode pensar no físico. O físico é uma parcela desse desenvolvimento dessa criança e do adolescente. Ele é um ser em desenvolvimento e a gente precisa protegê-lo integralmente, pensando no afetivo, nas emoções, em todo o processo dele de desenvolvimento. Então, 1, 2, 3 e 4 são as opções corretas. Aí eu vou apagar aqui esse monte de risco. Quais são as opções que a gente pode dizer que estão aqui? A 1, a 2, a 3 e a 4. A gente olha todas, como eu já disse para vocês, onde é que está correto, né? Onde tem a número 5, a gente risca. A gente já sabe que está errado. E a gente procura onde tem só as alternativas. Opa! Deixa eu errar aqui, eu apagar aqui. Onde tem a número 5, a gente já sabe que está errado. A gente vai procurar onde tem as 4 primeiras, que é a letra C. 1, 2, 3 e 4. Alguma dúvida? Deixem aí, meninas, para a gente poder tirar aí as dúvidas de vocês. Não fiquem com dúvidas. E a nossa revisão, então, terminou aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Boa noite, eu entrei na terceira questão e até agora acertei todas. Patrícia Oliveira. Oi, Paty, que bom que tu acertou todas. Fico bem feliz que tu acertou todas. Quer dizer que você está estudando, se dedicando e está rumo à aprovação no teu concurso. Essas foram as primeiras questões do ECA. Na semana que vem, a gente vai fazer mais uma live, possivelmente na segunda-feira, sobre a Constituição Federal. A gente tem um questionário lá sobre a Constituição. Eu tô pensando, faço Constituição, se eu faço LDB, é que eu gosto da Constituição, mas eu tenho um amor pela LDB que é imensurável, assim. Mas eu vou conversar com vocês no nosso grupo, então quem é aluno tem um grupo, né, que é só nosso, e lá a gente decide depois, porque eu acho que a LDB até é mais importante. Temos o estatuto também dos professores, que a gente precisa terminar, tem bastante coisa aí. O edital do concurso abre essa semana, se tudo der certo aí, segundo as nossas informações privilegiadas, né? Deixa eu colocar lá na nossa aba principal. Então, é isso. Eu vou encerrar aqui no Instagram. Deixa eu encerrar aqui no Instagram. E... Opa! Espero, meninas, que vocês tenham gostado. Deixem dúvidas se vocês têm aí. E a gente conversa no nosso grupo, então. Uma boa noite, um bom final de semana. Amanhã tem live com a Cirleide. Ela mora na Itália, ela é brasileira, mas ela é coach, ela trabalha assim com várias coisas de desenvolvimento humano, né? E inclusive para estudos. Então, vale muito a pena vocês acompanharem a live. Na semana que vem a gente tem várias lives, na verdade. Na terça-feira eu tenho uma live sobre BNCC, uma menina que foi redatora do referencial gaúcho, né? Que é a parte
da BNCC do Rio Grande do Sul. Ela é muito inteligente, a menina é muito bacana, muito legal mesmo, assim, o trabalho que ela faz, ela dá formações sobre a base e ela vai compartilhar com a gente o conhecimento dela. Ela foi minha colega na pós da URGS de gestão, então ela vai estar com a gente na terça-feira. Na quinta-feira tem uma live sobre gestão democrática com uma colega lá de São Paulo. Ela foi gestora, ela tem uma experiência vasta também em gestão. E na sexta-feira eu fui convidada por um professor que eu não conheço, ele é professor de curso preparatório em Brasília. Ele tem um curso já, assim, bem renomado lá em Brasília. Ele me convidou para a gente conversar sobre tendências, sobre concepções pedagógicas, tradicional, escola nova, progressista, libertária. Isso é bem legal para vocês. Então, acho que vocês têm aí uma sequência de lives que vai ser aulas também, que vão contribuir com a formação aí de vocês e para os estudos de vocês para o concurso, né? Vai entrar um monte de material no domingo aí para vocês, Pati. Ficou na dúvida, mas compreendi que que estava errada. Que bom, Pati, que tu compreendeu. Meninas, eu acho que essa sequência de lives vai ser muito bacana. Eu fiquei muito feliz com o convite desse professor lá de Brasília, porque eu não conheço ele. E ele tá acompanhando, ele começou a me seguir há um tempo já, eu sigo o material e o conteúdo dele também. E ele me convidou, então, para a gente conversar, me deu sugestões de 2 assuntos, e eu achei que as tendências seria mais adequado até por causa de vocês. Porque a banca legal vai cobrar uma questão de tendência, mas então essa conversa ali com esse professor de Brasília, que eu não sei o nome, a GAF, né? Porque eu não conheço ele, mas eu acho que é William, alguma coisa assim, alguma coisa com W. Mas vai ser bacana, eu vou divulgar tudo isso para vocês. E eu conto com a participação de vocês amanhã. Eu acho que a live de amanhã com a menina da Itália vai ser muito, muito legal, principalmente para a rotina de estudos de vocês. Uma boa noite, se cuidem, até amanhã. Aguardo vocês na live de amanhã, meninas. Até mais.